Esse é o Fala Tripsi, onde a mente corre solta e a superdotação vira papo cabeça. Hoje estou aqui com meu amigo Jair, com a Gabi, e a gente vai apresentar mais um podcast para vocês. Hoje vocês vão ver uma diferença no cenário, tivemos um problema técnico com a iluminação, mas o importante é estarmos aqui passando a mensagem para vocês. E agora eu vou pedir para minha amiga Gabi, que ainda não tinha aparecido aqui, que você possa se apresentar às pessoas. Bom, meu nome é Gabriela, tenho 14 anos. Meu nome é Jair Melo, sou assistente social, né? Atualmente coordenador do Comitê de Subregistro em São Gonçalo, né? E já atuei também como subsecretário da Proteção Social Especial e subsecretário do Cadastro Único Bolsa Família em São Gonçalo. Muito legal, Jair. E qual é a sua formação? No que você é formado? E fala um pouco pra gente sobre a sua parte da assistência social. Sim, eu tenho uma formação de serviço social, né? Eu atuo como assistente social. Para mim é um enorme prazer o fazer profissional do assistente social, né? Está na minha veia, né? E atuo hoje sabendo da importância da garantia de direito com as famílias hoje vulneráveis, né? E vulnerabilidade social. Muito legal. E Jair, para a gente poder começar o nosso podcast, eu gostaria que você contasse um pouco sobre você. Como foi a sua vida ali no início? Quando que você falou, eu quero ser assistente social? A gente sabe que a assistência social hoje não é uma profissão tão valorizada quanto deveria ser. E às vezes muitas pessoas nem conhecem. Acabam até confundindo o trabalho do assistente social com o do psicólogo ou vice-versa. Então, para você, eu gostaria de ter a sua opinião sobre a assistente social, o que vocês fazem? Eu já tive assim, a minha vida sempre foi na militância política, né? Desde os 16 anos, né? Eu atuei nos grêmios estudantil, né? Na parte da política pública em São Gonçalo, já participei da Juventude Socialista em São Gonçalo. E assim, o despertar para o serviço social foi uma experiência que eu tive, né? Eu tive uma filha com uma malformação congênita, espinha bífida e hidrocefalia, onde eu encontrei várias portas fechadas para ela em relação aos direitos dela. Então aquilo ali me despertou, eu me profissionalizar na área, né, como assistente social, para que eu pudesse lutar pelas garantias de direito dela, né? Então assim, hoje a minha formação ela é por essa questão mesmo, por querer garantir a minha própria sobrevivência e a própria sobrevivência dela. Sim, muito bom. E eu gostaria de saber, então, na sua visão, além do seu, né, quais áreas que o assistente social está mais presente, que a gente pode ver? Ali foi trabalhado, foi um trabalho feito cuidadosamente pelo assistente social. E eu também queria saber, aqui no município de São Gonçalo, o que um assistente social precisa hoje, o que vocês costumam fazer mais? Sim, hoje o fazer profissional do assistente social hoje, a atuação dele é de extrema importância no centro de referência especializado da assistência social. Hoje, se você perguntar, você conhece o CREAS? Muita gente vai dizer que não, né? Agora, se você falar CRAS, já ouviu falar do CRAS? Também não? Eu já. Você já ouviu falar do CRAS, né? Bolsa Família, você já ouviu falar do Bolsa Família? Então, os assistentes sociais, ele atua tanto no CRAS, como no CREAS, como no Bolsa Família, como nas empresas privadas, né? Hoje a atuação do assistente social está em várias esferas. Mas assim, eu tenho assim, uma importância do assistente social, não menosprezando os outros equipamentos, no CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que ele atua justamente com a violação de direitos e também com a medida de socioassistenciais aos jovens que cometem pequenas infrações no município. Então assim, eu tenho certeza que a atuação dele ali no CREAS vai mudar o percurso desses jovens, que hoje sofrem algum tipo de violação de direitos, mas também eles mesmos cometem por não saber da garantia de direito que tem também para a vida deles, entendeu? Sim.
E Jair, eu lembro que em uma das nossas conversas você tinha falado, né, sobre os moradores de rua, pessoas que usam drogas. Eu queria saber o que o município de São Gonçalo oferece hoje para essas pessoas e no que o assistente social faz, qual é o papel dele nisso? Sim, quando eu atuei como subsecretário da Proteção Social Especial de São Gonçalo, nós se deparamos justamente com essa questão da enorme população crescente em São Gonçalo, da população em situação de rua. Muitos deles também oriundos de outros municípios, né? E também os andarilhos, são pessoas que passam por aqui, né? E nós criamos, na época, a abordagem cidadã. Essa abordagem cidadã ela tinha um papel fundamental que a gente reunia a equipe do Centro POP, que é o centro de referência também para a população em situação de rua, que fica ali no Mutondo, qual nós temos toda uma equipe, né, de assistente social, de pedagogo, de psicólogo, e nós fazíamos essa atuação em diversos pontos em São Gonçalo. Só que a oferta do acolhimento, muitos deles não aceitavam. Hoje nós temos lá em Vista Alegre o CAGE, que é o Centro de Acolhimento, o qual a gente oferta, porque hoje, pelo direito, a gente não pode tirar eles à força da rua, porque a rua também é local de moradia para eles. E eles entendem muito bem essa questão da lei federal, né, que te dá esse direito de você conviver em qualquer espaço, seja do logradouro público, né? A oferta do acolhimento vem justamente para isso, porque quando a gente se depara com a população em situação de rua, você vê uma questão social muito grave ali. São pessoas que eles estão ali não porque eles querem, mas por alguma questão social que eles viveram na sua família, o uso de álcool e drogas, né? E muitas das vezes acontece até pelos seus pais. Devido aos pais usarem droga, os filhos também acabam pegando essa mesma questão de envolvimento com seus pais e hoje estão em situação de rua, né? Então nós já deparamos com várias situações aqui em São Gonçalo de pessoas que têm até uma certa formação, mas hoje vivem em situação de rua. E a gente oferta acolhimento, leva, muitos deles aceitam, né, o acolhimento. Nós levamos lá para Vista Alegre. E ali a gente vai verificar se ele realmente tem a documentação, né, se ele Sim. tem o seu registro de nascimento. Hoje, sem o registro de nascimento, você não consegue sobreviver. Você não tem a sua identificação civil, né? Então, o primeiro passo é identificar se eles têm a certidão de nascimento. Sim. E Jair, eu gostaria de saber de você, assim, a importância, né, do papel do psicólogo também dentro disso. E eu gostaria de saber se é comum você ver algum caso de pessoas com TEA, pessoas com TDAH, que precisem da ajuda de um assistente social, às vezes com um remédio, né? A ajuda que vocês podem fazer, intermediar, né? Se for necessário. O que vocês fazem hoje para esse tipo de ajuda? Geralmente a abordagem, quando nós fazemos com a população em situação de rua, a gente também atua também com a saúde mental. A Secretaria de Saúde, ela atua juntamente com a Secretaria de Assistência Social. A gente não faz essa abordagem especificamente só com o serviço social. A gente atua assistente social, psicólogo e também a equipe também da saúde mental, que muitos deles às vezes são acompanhados pelos CAPS, né, que nós temos no município. Dessa forma a gente vai identificar aqueles que necessitam de um acompanhamento mais específico, né? Sim. E o que você acha, assim, hoje, das políticas públicas que temos em São Gonçalo? Se você tem alguma que você acha que, assim, mudou bastante, né, que para a população, que facilitou acesso, talvez até alguma que você tenha participado por dentro, alguma coisa que você achou legal, assim. Quando a gente fala na questão da inclusão, eu vejo que teve muitos avanços em São Gonçalo, né? Por exemplo, a minha filha nasceu em 99. Quando você olha para o panorama de 1999 para cá, a gente vê como cresceu São Gonçalo, né? Hoje, em 99, você não ouvia falar muito na questão do autismo. Hoje não, hoje a gente já vê muitas situações do aspecto autista e hoje em São Gonçalo nós temos 2 centros de referência justamente para poder atuar nesses casos, né? Temos um no Gradinho e outro aqui no centro de São Gonçalo. Sim. Temos a Clínica da Criança, onde nós temos uma equipe de múltiplas deficiências também que são acompanhadas ali na clínica. Então, assim, eu acho que
teve muitos avanços em São Gonçalo em relação a essa questão. Se você for olhar para trás, como que era, né, que hoje, na minha época nós tínhamos aqui a Campos Sol, não sei se vocês lembram da Campos Sol, né? Sim. A praia ainda existe, eu acho que tinha também a Percepto, então tinha algumas instituições que funcionavam em São Gonçalo, mas que não davam muito avanço. Por exemplo, na minha época eu levei minha filha para a BBR, no Jardim Botânico, porque eu não encontrei profissionais qualificados aqui em São Gonçalo, devido à questão da traqueostomia que ela nasceu e precisava de um profissional na área da fisioterapia respiratória com grande profissionalismo na área, principalmente um setor que tivesse ali um oxigênio. Nós na época não tínhamos aqui. Então eu tive que ir para o Jardim Botânico, para a BBR, lá no Jardim Botânico, onde eu encontrei grandes profissionais lá que pudessem dar um suporte para ela. Né? Sim. E Jair, eu gostaria de lembrar de um momento quando foi no ano da eleição, né, que você foi lá na minha escola prestigiar um trabalho que a gente teve, e eu gostaria de saber como o assistente social atua na educação, qual a importância do assistente social nesse meio, porque você até falou lá que a educação transformava o mundo, e é muito necessário isso, porque muitas pessoas precisam de ajuda nesse lado. Muitas vezes vocês conseguem trazer essas pessoas até a voltar para a escola, né? Uma criança, vocês ajudam muito essa parte. Então, qual é o seu papel na educação? Olha, essa pergunta é muito importante, que na época em que eu atuei como subsecretário da Proteção Social Especial, nós temos um projeto que ainda está implantado, que é o CREA nas escolas. O CREA nas escolas, ele atuou com a divulgação do nosso serviço da assistência social, que muitos alunos não conheciam, né, em relação à questão da violação dos direitos. Seja ela dentro da sua família, que muitas das vezes acontece, né, a questão dos maus tratos aos idosos, a própria violação do direito da mulher, né, do próprio adolescente também que sofrem bullying, né. Então todo esse trabalho foi feito justamente para que a gente tivesse um olhar específico, tanto dos professores como dos alunos, né? E a gente conseguiu ver que nas escolas, tanto particulares como do município, a gente viu assim diminuir a questão da violação de direito em relação a eles, que eles começaram a se despertar para isso e perguntar aos próprios professores, né? Olha, acontece isso assim, assim na minha casa, a minha mãe sofreu um abuso, eu sofri um abuso dentro da minha própria casa. Então, assim, houve esse despertamento, né? Em relação a essa questão desse trabalho que a gente desenvolveu com uma equipe, né, de psicólogos, de assistentes sociais, que a gente levava esse trabalho para as escolas, né, que é o CREA nas escolas, que até hoje ainda está funcionando. Sim, muito legal. Jair, eu também queria saber se você lembra, talvez, algum caso de alguma pessoa que em um desses projetos, desses trabalhos, que você lembre do caso, assim, que tenha te tocado, te marcado. Olha, eu lembro, assim, como eu entrei na prefeitura muito novo, com 18 anos, quando eu tinha, no ano de 2000, eu atuei como coordenador de cursos do Polo de Profissionalização em Vista Alegre. E na época nós tínhamos no município chamado o seminário voltado para os adolescentes, que é o mito da adolescência na época, né? E na época, um jovem desse, ele pegou um computador nosso, de uma das salas, né? E aí eu chamei esse jovem até a minha sala, né? Falei com ele do equipamento que ele tinha pego, eu falei assim, olha, eu quero que você me devolva esse equipamento. Eu estou te dando essa oportunidade de você me devolver esse equipamento, para que eu não fale para sua mãe e para o seu pai. Ele, não, eu vou te entregar o equipamento. Ele foi e me entregou o equipamento. E aí, houve um seminário lá no antigo Unido de Portugal, que me marcou muito. Ele era gêmeos, e quando eu cheguei lá, ele estava lá, nesse seminário. Então aquilo me tocou muito pela essa atitude que eu fiz com ele me devolver o equipamento, e de eu não contar para os pais dele, ele me deu esse voto de confiança, né? Ele não fazer mais isso. Eu acredito que ele se transformou através desse ato, né? Essa possibilidade de eu dar essa oportunidade para ele de transformação social.
eu fiquei muito feliz de encontrar ele lá, né? Isso me marcou muito, né? Porque as histórias nossas acontecem assim, quando a gente dá um voto de confiança para aquele jovem, né? E eu acredito que eles deveriam ter uns 14 anos, esse jovem. Sim. E Jair, eu também gostaria de saber agora sobre você. Você hoje tinha comentado comigo que você estava no Pilates, né? Isso. Que você estava caminhando e tal. Eu gostaria de saber como você concilia os exercícios, o trabalho e qual a importância disso, porque a gente sabe que tudo está ligado, né, à saúde, ao bem-estar e está ligado até à própria assistência social, o bem-estar das pessoas. Então, como é importante para você tudo isso, né, de fazer esses exercícios, de cuidar da saúde e como a assistente social pode ajudar alguém, talvez num esporte, talvez com alguma coisa que ele precise, né? Sim, há cerca de um ano atrás, eu sofri quase que um infarto, né? Eu acordei de madrugada passando muito mal e vim para o hospital, fiquei 5 dias internado, passei por todos os exames. E ali eu comecei a observar que eu precisava mudar meu hábito de vida, né? Precisava buscar alguma alternativa de exercícios físicos, né? E eu aprendi isso com a minha esposa também, que ela é adepta da yoga, né? Então, assim, ela me deu muito incentivo à época, né? Em 2012 para cá, quando nós nos casamos, eu passei a praticar exercício, não da maneira como eu estou praticando agora. Agora a gente está mais tenso, né? Na questão do Pilates, né? Na questão da caminhada que a gente precisa fazer. Eu acho que isso aí transforma a nossa vida, né? A gente melhora a nossa autoestima e a nossa própria saúde. Cuidar da nossa saúde é importante, porque acaba que o assistente social, ele tem uma visão de garantia de direito, de olhar para o outro e querer a transformação do outro, né? E a gente precisa também transformar nossa própria vida também, né? Nós ter esse olhar, né, de transformação, né? Sim, é muito importante a gente cuidar da saúde, do bem-estar, não só da saúde física, mas também da mental, como vocês ajudam, né, dentro da assistência social, assim como os psicólogos, como no instituto, que a gente vem ter esse papo com vocês para que vocês possam ir caminhando junto, possam identificar até uma superdotação, um TEA e procurar um profissional. Isso é muito importante para todos nós. E Jair, eu também gostaria de saber, assim, da sua parte, né? Você sempre teve essa vida, né, muito ligada a muitas coisas, subsecretário, muitas coisas, mas o que você achou mais legal de trabalhar? O que você, assim, falou, pô, Olha, é isso? Em 2007 aconteceu algo comigo muito importante, né? Porque eu coordenei um projeto lá na Fazenda dos Mineiros, né? Uma área de risco social, uma área que precisa desse olhar muito técnico, né? E ali eu comecei a criar vários projetos ali dentro, né, com a própria comunidade. Eu comecei a trazer a comunidade para dentro do centro comunitário, né? E identificar aquelas pessoas que tivessem alguma algo assim que ele pudesse ensinar o outro, né? Então eu comecei a fazer uma pesquisa. Aquele morador que tivesse alguma habilidade no artesanato, tivesse alguma habilidade na área da cozinha, na área do corte, cabelo, comecei a trazer para que eles pudessem dar uma oficina dentro do centro comunitário. E de segunda a quinta-feira nós intitulamos oficinas relâmpagos, né? Qual ali a gente tinha técnica de bijuteria, material reciclado, trabalhava muito a questão do artesanato em si, né? Nós fazemos uma exposição com todo aquele trabalho que era desenvolvido pela comunidade. E na sexta-feira a gente fazia a entrega dos certificados, de uma maneira gratuita. A pessoa, com seu dom, né, de solidariedade como voluntário, ia ali para colocar o que você sabia, né, de técnica, e era muito importante, me marcou muito, né? E ali também a gente começou também a trabalhar a garantia de direito para as famílias, que foi através do centro comunitário que a gente começou um projeto em São Gonçalo, que foi do casamento comunitário, que até hoje a gente desenvolve em São Gonçalo. Nós passamos no governo do Capitão Nelson agora pelo 5º projeto de casamento comunitário, né? E só que o casamento comunitário da prefeitura, ela tem uma garantia de direito de dar-se uma oportunidade para aquele casal
experimentar que é o melhor do casamento, que é ter uma festa, que é ter uma honra, né, de receber sua família dentro de um salão de festa belíssimo, que é uma parceria nossa, que é o Jardim do Chalé, onde a gente busca também parceria com a loja de noivos, né? Então, assim, foi algo assim bem marcante, né, que aconteceu durante esse período da minha área de serviço público, foi o CCDC, que é o Centro Comunitário de Defesa da Cidadania, que eu agradeço muito de ter sido um dos coordenadores daquele projeto. E como as pessoas podem ter acesso a esse casamento e os outros projetos? Então, o acesso é pela Secretaria de Assistência Social, né? Quando abre a inscrição para o casamento comunitário, a gente sempre tem uma matéria que é colocada no site da Prefeitura, né? Nas redes sociais da própria Prefeitura, e o casal que interessa realizar esse sonho nos procura, faz contato conosco, né? E a gente consegue dar essa garantia de direito para eles, né? Que é ele ter uma gratuidade junto aos cartórios de registro civil. Aquele casal que recebe até 2 salários mínimos, ele tem por lei essa garantia pelo ato normativo, né? Isso aí é de grande importância para o casal, porque às vezes ele deseja casar, mas não tem condição de arcar com as custas dos cartórios, que os cartórios cobram um valor, né? Em torno de R$ 1.500 a R$ 1.600. Então, te dá essa oportunidade da gente efetivar esse direito a eles. Sim. E o que o senhor entende por superdotação? Ah, tá. Então isso é bem importante, porque desde que eu me entendo como criança, a gente sempre ouve falar na superdotação, né? De achar que o superdotado é aquele que é mais inteligente, né? Poxa, ele é mais inteligente porque ele consegue acertar as continhas todas, né? Eu sempre tive muita dificuldade de entender o que é a pessoa superdotada, né? E eu lembro que uma vez eu estava na 3ª série, a minha mãe foi chamada até a escola, né? Eu fiquei assim na porta da escola, sempre estudei em escola pública, né? Morador aqui do Rocha há muitos anos, e sempre estudei na escola Ministro José de Moura e Silva, ali no Rocha. E a minha professora chegou na sala e falou assim para mim, para minha mãe, eu ouvindo, né? Olha, se você não colocar o seu filho numa aula de reforço, ele vai ser reprovado. Eu não queria ser reprovado de jeito nenhum. Eu queria passar em todas as matérias, concluir meu ensino médio e o antigo 2º grau, né? E para minha alegria, realmente eu fui para esse reforço escolar e comecei a compreender as continhas e passei, né? Então, o que eu entendo da pessoa que é superdotada? É aquela pessoa que ela tem uma inteligência, né, maior que o outro, né? Que ela tem aquela pegada de olhar diferente do outro, né? Porque às vezes aquilo que você olha não é o que o outro olha, é o que o outro entende, né? Então, eu acho que é por aí, né? A pessoa ter essa... Não sei se eu estou errado, né? Então, você está certo. Eu gostaria até que você me respondesse, né? Porque assim, é importante a gente ter esse olhar, porque desde quando eu entendo como criança, a gente ouve falar em superdotação, né? E a gente realmente vê que tem crianças que ela consegue pegar o ensino mais rápido que o outro, né? O próprio adulto também, né? A interpretação minha não é igual à tua, né? Então esse é o diferenciado, né? Por exemplo, hoje se fala muito em jogos, né? São Paulo tem muitos jogos de dama, né? Que já está incluso no currículo escolar, né? Eu acho que isso é muito importante, que levanta o despertamento QI do aluno, né? Então eu gostaria também que você me desse essa oportunidade de compreender um pouco mais sobre a superdotação. Sim, você está certo. A superdotação é uma pessoa que tem um QI elevado. Só que o que acontece? Isso que você falou de pegar a matéria rápido, sim, é um fator que é bem comum, né, na superdotação. Só que o que acontece? Muitas pessoas com superdotação podem ter a facilidade em algumas áreas e a dificuldade em outras. Às vezes, é uma característica da superdotação que a pessoa tenha um processo, assim, uma evolução muito grande em uma matéria, que ela seja assim, muito esperta em matemática, mas em português ela não conseguir ter tanta facilidade, porque às vezes ela vai e desponta em uma e na outra ela vai mal. Então, isso é uma característica bem comum da superdotação, principalmente
quando ela vem com uma dupla excepcionalidade, né, com alguma outra questão que acaba que deixa essa característica, né, da superdotação dispersa. Aqui, antes conversando, eu tinha até comentado isso, que essa pessoa que tem a superdotação e o TDAH, muitas vezes ela passa despercebida. Por quê? É uma pessoa agitada, é uma pessoa difícil de prestar atenção, mas às vezes é só o conteúdo que não chamou a atenção dela, é a forma de ensino que não está chamando ela a participar. Então, é isso a superdotação. E também, às vezes, a pessoa pode ter uma facilidade muito grande, né, em outras áreas, como na cultura, nas artes, num esporte. A pessoa ela tem muito isso. A superdotação ela pode abranger outras áreas. E aí a gente também vê a importância da pessoa ser estimulada. Porque uma pessoa com superdotação, se ela é estimulada, ela vai, uma hora assim, ela vai achar o que é a expertise dela. A cada um tem sua expertise, seu talento, mas a pessoa com a superdotação, ela, como eu tinha falado, ela desponta em uma área. Então é muito importante que a família, que os amigos, que os parentes estimulem essa pessoa. Os professores, a escola, essas pessoas precisam ser estimuladas pela sociedade para que elas possam mostrar o que elas têm de melhor. Porque muitas vezes você chega numa escola, por exemplo, e você tem interesse em uma coisa e aí você acaba sendo desestimulado por questão A ou B e você acaba, a pessoa acaba escondendo, né, essa característica, sendo que ela poderia ter um futuro, ter uma coisa muito boa dentro dessa área. Sim. E, Jair, eu gostaria também agora, para a gente finalizar, a última pergunta, eu gostaria de saber, da sua parte, como foi a sua vida dentro da ciência social, em outros projetos, como a caminhada que você fez há pouco tempo, né, foi do Outubro Rosa, né? Sim. Que você fez, do Setembro Amarelo, você também fez alguns eventos. Gostaria de saber da sua vida, que é muito ativa. Sim, olha, foi de grande importância o Outubro Rosa, né? Nós tivemos uma palestra importantíssima também, né, com a doutora Jussara Quintes, lá no posto de saúde, o SF Badia Silveira, onde ela pôde colocar a experiência dela, que ela mesma viveu com a questão do câncer de mama, né, para as famílias que ali estavam. A caminhada também que a Secretaria de Saúde desenvolveu aqui para despertar essa conscientização do dever realmente de fazer o autoexame. E agora está chegando aí Novembro Azul, né? Que é ver dos homens, né? Se cuidar. A gente precisa muito se cuidar, né? Eu tive um caso de 2 tios com câncer de próstata. Então eu já venho fazendo esse autoexame já há muito tempo, né? Desde quando eu tinha 30 anos, já fazendo os meus exames de sangue, né? Já vendo as minhas questões do PSA. Então, assim, é importantíssimo esse autocuidado, né? Que nós mesmos nos cuidarmos, né? E dentro da assistência social, conforme você me perguntou, a gente também tem umas ações bem importantes que desde 2014 nós implantamos aqui em São Gonçalo, que é o Comitê de Erradicação do Subregistro. Hoje uma criança para se matricular precisa do registro civil. Através do Comitê do Subregistro a gente tem dado muitos avanços na política pública da pessoa com a identificação civil, né? Às vezes a mãe quer colocar muito o nome do pai na certidão. Hoje a gente consegue, através do Comitê do Subregistro, desenvolver isso, né? Famílias que já adotaram crianças que não conseguiram, através da justiça, a gente tem conseguido grandes avanços através do ônibus da justiça itinerante, que é uma equipe de assistente social que atua através dos relatórios que são feitos lá dentro do Comitê do Subregistro, que é levado até na Central do Brasil, onde ali ela vai passar para as audiências através dos juízes, né? E dar essa garantia de direito a essa família, né, que não tem o registro civil, é de grande importância. A gente já pegou vários casos de crianças de 10 até 80 anos, pessoas sem registro civil em São Gonçalo. Então, é o famoso registro tardio,
que a gente precisa aí mostrar para a população que existe esse equipamento que funciona ali na Venda da Cruz. Então, pessoas, se vocês conhecerem, né, vocês que estão ouvindo esse podcast, conhecerem famílias que não têm o registro civil, que nunca foram registrados, existem famílias aqui hoje em São Gonçalo nessa condição. Há pouco tempo saiu até na rede de TV uma senhora que morava ali pro bairro ali do Porto Velho, mais ou menos, numa comunidade que ela já estava já com quase 70 anos, que ela não tinha o registro civil. Então procurou a Defensoria. A gente quer facilitar o serviço da Defensoria Pública, a gente sabe que são muitos processos. Então, através do Comitê do Subregistro, a gente tem viabilizado vários registros tardios em São Gonçalo. E até mesmo casos de pessoas refugiadas em São Gonçalo, como pessoas da Alemanha, casos da Rússia que estão aqui em São Gonçalo, uma família inteira que não tem a sua cidadania, né, já nos procuraram lá no Comitê do Subregistro. Então, assim, a gente tem vários profissionais ali, a coordenadora, que tem uma experiência muito grande, que é a Carla, junto com sua equipe, tem desenvolvido um excelente trabalho no Comitê do Subregistro, graças à nossa luta para implementar aqui desde 2014. Então, assim, é como se fosse um filho do Jair Melo, o Comitê do Subregistro, sabe? Eu falo com muita propriedade, com muito carinho, porque nós fomos os percussores aqui em São Gonçalo da implementação desse projeto, que é o Comitê do Subregistro. Sim. Jair, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gabi, também, né, pela participação. Parabenizar vocês jovens, né, por essa atuação aqui no município de São Gonçalo. Estou colocando a Secretaria de Assistência Social à disposição de vocês conhecerem os equipamentos nossos, que são os 6 CREAs que nós temos em São Gonçalo, os CRAs em São Gonçalo, a coordenação do Bolsa Família, o Comitê do Subregistro, né? Que eu acho que é importante vocês conhecerem também esses equipamentos e levarem também esse projeto CREA nas escolas para as escolas, para entenderem a questão da violação dos direitos que muitas das vezes acontece dentro do seu próprio lar. Sim. Beleza. E, gente, agora é para vocês. Quem ainda não viu, não procurou saber, a gente tem as oficinas 3T, Transforme e Supere, que é um projeto do Instituto Tripsi, da onde foi criado o Fala Tripsi. E é muito importante porque aqui a gente trabalha sobre criatividade, autoconhecimento e a superdotação, áreas que precisam ser trabalhadas. Aqui, como comentado, muitas pessoas têm a superdotação e nem percebem. E é muito importante que cada um seja estimulado dentro da sua área. E também não deixem de seguir aqui no YouTube, Instituto Tripsi, deixem sua curtida e seu comentário nas outras redes sociais, também como Instituto Tripsi, e no TikTok, como Cortes Tripsi. E também não deixem de acompanhar todos os movimentos sociais, sigam o Jair Melo, que também pode mostrar para vocês, né, um outro lado, né, dessa assistência social, que vocês vão poder acompanhar os projetos e fiquem ligados também no Insta da Prefeitura, nos meios que o Jair indicou. Muito obrigado, gente.